bruxaria italiana há algum tempo. E, bom, enfim, venho a essa convenção também há algum tempo, já pra lá quanto tempo. E quando eu vi o tema da convenção desse ano, eu achei bastante interessante, né, essa questão de feitiçaria e de bruxaria, porque são coisas que se passam, né, uma perpassa a outra, e é muito interessante porque tem um professor de história da USP que lançou um livro exatamente com esse tema, faz muitos anos já, né, foi a teoria de doutorado dele. Acho que vai ser melhor, né? Não? Faz. Falando exatamente sobre essa diferença, né, sobre a bruxaria e a feitiçaria. Na verdade, o livro dele se chama História da Bruxaria. É o professor Carlos Nogueira. E ele consegue fazer um traçado bastante interessante da estada da bruxaria e da estada do paganismo na Europa, até que de fato o cristianismo sobrepujasse tudo e as coisas acabassem amainando e ganhando outras características, né? Uma coisa muito interessante no nosso mundo é que a única coisa que não muda é a mudança. Então, de fato, essa coisa toda da bruxaria acabou ganhando novas tintas à medida com que a cultura foi mudando, né? Entendendo por cultura um determinado conjunto de crenças e de fazeres de um determinado povo num determinado tempo. E as coisas acabam se mudando bastante, né? Então, antigamente, em épocas primevas, a gente tinha cultos à terra, à lua, sem as pessoas de repente saberem bem o que estavam fazendo ou entenderem exatamente aquilo que elas estavam fazendo. Essa coisa foi ganhando outras formas e um pouco mais de formalização, e as deusas ganharam nome, e as deusas ganharam templos, e as deusas ganharam cultos, e aí os deuses, e aí... Mas, enfim, o cerne da coisa toda continuou sempre sendo o mesmo, embora nem sempre a gente tenha podido chamar a coisa exatamente de bruxaria, né? A bruxaria tal qual a gente conhece e pratica hoje, ela tem um cunho muito contemporâneo, né? Ela é uma coisa que, como outras tantas, veio do pós-guerra, né? Uma vez que a gente teve o fim da Segunda Guerra, a gente praticamente teve uma segunda renascença, em termos de desenvolvimento, em termos de questões científicas, tecnológicas, de conhecimento e até de entendimento entre as pessoas, né? Por exemplo, hoje existem bombas muito mais potentes que as de Hiroshima e Nagasaki, porém, o que aconteceu lá marcou a humanidade de uma forma tal que qualquer tipo de ataque nuclear gera um desconforto tremendo entre as pessoas. Então, pela Segunda Guerra, pelo fim da Segunda Guerra e pela abertura que esse tempo promoveu, pela abundância que esse tempo promoveu, porque até então as pessoas, mesmo entre o intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra, houve um tempo de muita escassez, né? Então as pesquisas que eram feitas de cunho tecnológico, ou de cunho científico, ou de cunho acadêmico, elas eram feitas para tentar restaurar o estrago que foi feito à época. Falta de matéria-prima, falta de um monte de coisa. E aí, quando isso tudo acabou e houve uma certeza de que aquilo não aconteceria de novo, os campos acabaram se abrindo. Entre outras coisas também, aconteceu muito da facilidade de estudo, porque as pessoas não queriam, né? Algumas pessoas perceberam que o jeito de lidar com outras pessoas não estava sendo adequado. Então começou-se todo um estudo e uma investigação de outras religiões e espiritualidades que poderiam permitir que os relacionamentos entre as pessoas e até entre as pessoas e o seu ambiente pudesse mudar. E foi aí que essa coisa toda de bruxaria começou a ressurgir novamente, né? Como é que a gente olha para essa terra que nos envolve de uma forma mais dedicada? Como é que a gente consegue resgatar determinados conceitos que foram absolutamente abandonados, né? É muito curioso porque eu tenho uma colega, uma amiga na verdade, e ela foi uma vez até Marrocos.
E ela foi fazer alguns exercícios dela de concentração e diz que a terra ali é meio impenetrável. E são lugares ali, né, o norte da África, o Oriente Médio, são lugares que já passaram por tanto conflito, a terra exerce uma dureza tão grande que ela não aceita, não, é muito difícil, precisaria de muito trabalho em cima disso para que a coisa acontecesse. E no meio dessa coisa toda, ressurgiu a Wicca, se levantou e junto com ela outros tipos de espiritualidade voltada para a terra, né? E aí é muito interessante, porque aí a bruxaria passa a receber essa conotação que a gente se interessa, que a gente percebe como adequada, né? Que ressoa conosco. E que aí, claro, não ressoa com todos e é aquela nossa batalha diária para fazer a coisa ser entendida, não como, né, uma prática do demônio e etc, um negócio maléfico e tal, para de fato ser uma prática de espiritualidade. E claro que isso também é uma coisa que é bastante debatível, porque você tem questões da bruxaria que são muitíssimo organizadas, né? Covens de Wicca, por exemplo, que são extremamente organizados, tem o seu calendário, tem a sua hierarquia, tem os seus mestres, seus elders e seus graus de iniciação, e a coisa é bem certinha. E a gente também, isso também, por exemplo, acontece dentro da bruxaria italiana. Se você segue pela tradição ariciana, que é que o Raymond Grimassa propõe, né? Você tem isso também bastante estabelecido, é bem, coisa bem certinha, até vai chata, no sentido de que você tem bastante coisa para seguir, bastante coisa para fazer. Por outro lado também, talvez depois dos anos 90, né, ou entre a entrada dos anos 90, de fato, quando essa coisa também ganhou uma força muito grande na mão de pessoas que à época eram jovens, né, de uma coisa talvez um pouco mais livre, um pouco mais solta, talvez, não preciso disso, e não sei o que, mas vamos aí brigar, porque bruxaria é isso aí, não é, enfim. Então, talvez, essa coisa da bruxaria, do entendimento de bruxaria como religião, é uma coisa que a gente precise retomar em termos de como é que a gente lida com isso, porque, de fato, como espiritualidade, concordo que a coisa flui de uma forma muito tranquila, porém, se você de fato quer resgatar isso como uma questão religiosa, e que eu acho que é o grande ponto dessa conversa aqui, botar a bruxaria no status dela de religião mesmo, é preciso bastante estrutura, é preciso bastante prática. Eu lembro que nos anos 90 tinha muita dessa discussão de auto-iniciação, não auto-iniciação, bruxo solitário, bruxo não solitário, e obviamente a sua dedicação que faz a coisa acontecer. Porém, eu percebo que uma vez que a gente tem um professor, de fato, né, você tem um mestre, tem uma pessoa para te guiar, para te orientar, a coisa muda muito de figura. Ter com quem trocar ideia, ler na internet, né, olhar na cara da pessoa e poder fazer um tete-a-tete e perceber o que ela está sentindo, perceber o que ela está fazendo, faz toda a diferença, né? A tua experiência do momento, ela muda. E outra, eu acho que a gente também, quando a gente descobre alguma coisa interessante, a gente fica muito nessa coisa de eu preciso contar pra alguém, eu preciso fazer alguma coisa com isso, ah meu Deus, e aí hoje, às vezes, talvez a gente caia no equívoco de postar no Facebook e, tomar pedrada de tudo quanto é lado, porque de fato ninguém vai ter a mesma experiência do que você, as pessoas podem estar buscando a mesma coisa, mas o entendimento é outro, a nomenclatura é outra, o lugar é outro, o jeito é outro. Tem horas que de fato você pode estar vendo a pessoa botar os pés pelas mãos assim, grandão, e querer intervir, né? Que essa é uma outra grande coisa, né? Que me chama muita atenção. Às vezes, por a gente não ter alguém que segure na nossa mão e nos oriente em termos disso, pode permitir sim que a gente acabe botando muito os pés pelas mãos, fazendo muita bobagem. Acho que hoje, com essa era da informação, as pessoas elas sentem muito autossuficientes, né? Então, assim, eu posso tudo porque eu tenho acesso a tudo, só que muitas vezes ela não tem realmente esse mestre, né?
tem uma conversa interessante para fazer. De fato, a gente entrou numa época, né, que tem um documentário excelente no YouTube chamado O Século do Ego, Century of the Ego. É muito interessante. Ele fala muito sobre propaganda, na verdade, né? Como é que o povo deixou de ser o povo, de ser uma massa que ia acabar recebendo aquilo que tinha, para as pessoas se tornarem, não sou um indivíduo, tenho poder de consumo, quero uma bolsa azul claro e não azul escuro, quero não sei o que, e ter alguém para te suprir em relação a isso. E de fato fez muita diferença. E nisso a gente perdeu o senso de comunidade, né? Por um outro lado, é óbvio, à medida que você vai estudando, você percebe que o professor, o mestre, o guia, ele é uma pessoa que está ali, que pode te apontar possibilidades, porém, o verdadeiro mestre está aqui. E aí, é com esse sentimento que a gente é capaz de desenvolver mais coisas, desenvolver de fato a nossa espiritualidade para fazer o negócio ressoar. Senão o que a gente vai fazer é coletar informação, e isso a gente pode fazer até o último dia das nossas vidas. A grande coisa que a gente coleta informação, e essa é a nossa época. Nossa época é uma época de informação. Eu quero descobrir sobre isso, eu leio um livro, eu baixo um PDF, eu posso até vir até aqui, a gente pode sentar, conversar um pouquinho, entendeu? Mas isso é coletar informação. A grande pergunta é como é que a gente pega tudo isso e transforma em sabedoria, né? Fazer da informação, construir um conhecimento e aí fazer e viver com sabedoria, que eu acho que é o que faz muita diferença. Eu acho sim que no começo todo o caminho é muito solitário, né? Porque as coisas elas se acendem dentro da gente a tempos diferentes. Acho sim que o Dharma permite com que a gente se encontre, né? Então não é à toa que a gente está aqui nesse momento, não é à toa que vocês estão me ouvindo falar. Se for, eu sinto muitíssimo mesmo. Mas existem formas das pessoas chegarem, né? Existem histórias lindíssimas dos budistas que já conheciam os seus mestres aqui dentro e um belo dia eles reconhecem esse mestre numa pessoa encarnada. E aí a sintonia é imediata, né? E o crescimento da pessoa é dado a olhos vistos. A grande coisa, o grande problema, o nosso grande problema é que não é sempre que a gente tem condição, ou você como uma pessoa mais experiente, de pegar uma corrente de 20 e ir trazendo com você. Ou você só começar, é meio que começar a tatear no escuro. Mas eu acredito sinceramente que com a maturidade daquilo que a gente de fato acredita ou quer para si, ou pelo caminho que a gente segue, uma hora a gente de fato é capaz de encontrar alguém que nos ajude a pegar essa informação para construir um conhecimento, para viver com sabedoria. E eu acho que na verdade essa é a grande coisa da bruxaria, né? Como é que a gente, dentro das nossas comunidades, pode se aproximar de uma forma menos abrasiva para fazer a coisa acontecer? No livro do Carlos Nogueira, professor Carlos Nogueira, ele fala sobre a diferença de bruxaria e de feitiçaria, como a bruxaria é uma questão coletiva, comunitária, e que geralmente acontece no campo, e que a feitiçaria é uma prática, um ofício de cunho particular e privado que acontece no urbano. Então hoje não é muito... Meninas, passem por favor para as pessoas novas. Obrigada. Então o que acontece, por exemplo, hoje isso não é difícil de ver. Se a gente está dirigindo qualquer canto de São Paulo, a gente vê aquelas plaquinhas, né? Búzios, tarô, astrologia,
simpatias para o amor, união forte de casais e por aí vai. Isso é um retrato do que era a feitiçaria, por exemplo, em Roma, né? Essa coisa de você atender uma necessidade individual de uma pessoa no meio urbano para um determinado fim. Obviamente, uma pessoa pode vir me procurar do tipo: acredito que estou sofrendo de mal olhado, você me ajuda? Você pode me curar? Você pode me benzer? Ou mesmo para oráculo, né? O oráculo, se a gente for pensar no grande oráculo de Delfos ou no oráculo de Dodona, por exemplo, eles eram muito afastados, eles tinham um templo só para aquilo, era um espaço só para aquilo, havia uma comunidade sim, né? Tanto das sacerdotisas que faziam, que recebiam as palavras, quanto dos sacerdotes que interpretavam aquelas palavras, e todas aquelas pessoas que serviam naqueles templos. Em Dodona a mesma coisa, você tinha que ter um sacerdote de Zeus que ia interpretar o que as folhas do carvalho estavam ali, quais eram as palavras de Zeus. E hoje não tem jeito, né? A gente passou por milhares de revoluções, principalmente a Revolução Industrial, e essa coisa da urbis, né, da cidade, fez com que de fato eu esteja inserida no meio de São Paulo, lá na Zona Leste, e que eu tenha que sim buscar o meu refúgio do meu comunitário e rural, talvez em um parque, numa escapada para cá, numa ida para o interior, numa ida para a praia, para poder me ajustar de novo, mas não tem jeito, né? É ali naquele meio de concreto que talvez seja necessário dar uma batida mais forte no chão para poder lembrar: Gaia está aqui embaixo, ela está sob os nossos pés, não importa o quanto de concreto a gente tenha metido em cima. Claro que isso gera uma questão de outros problemas, mas enfim, a coisa está ali, está acontecendo, mas que é dado que toda vez que a gente vai para um parque, ou que a gente vai para a praia, ou que a gente vai para o interior, a gente sente muito melhor, a gente se sente mais conectado, a gente se sente mais regrado, a gente percebe que a cabeça está mais clara, a gente percebe a visão mais aberta, a gente percebe as energias funcionando de uma forma muito melhor. Mas não tem jeito, né, gente? Tem que vestir, tem que comer, tem que pagar aluguel, tem que dar comida para os cachorros, é assim que não tem que fazer. Enfim, e tudo bem, eu acho que eu pessoalmente não tenho um conflito com isso. Mas enfim, então a feitiçaria, ela serve a isso, ela é só um ofício, né? Ela, claro, pode ser feita por quem tem um grande conhecimento mágico, evidente que sim, e geralmente é. Geralmente não, mas em alguns casos é. Porém, essa questão, ela cala muito fundo na questão urbana, onde tem muitas pessoas e onde o refúgio com a nossa natureza é mais difícil, no sentido de que no meio dessa confusão toda, e a gente não pode ter uma visão romântica do passado, da antiguidade, e achar: ah não, mas em Roma eu tenho certeza que a coisa era mais tranquila. Não era uma porralhada de gente, de coisa, fazendo coisa boa, fazendo coisa ruim, coisa certa acontecendo, coisa errada acontecendo, é igual. A única coisa certa no mundo, a única coisa que não muda é a mudança. Então mudou o espaço e mudou o jeito, mas o cerne não muda, esse cerne ele não muda. E aí você acabava de fato pegando as pessoas por essas necessidades tão internas, né, por esses sofrimentos tão angustiantes, e as coisas se faziam acontecer. Então, por exemplo, um dos exemplos mais comuns de feitiçaria em Roma eram as placas de chumbo. Não sei se vocês conhecem as placas de chumbo. Eram feitas placas de chumbo, placas de metal, que essa pessoa, né, que fazia esse tipo de trabalho, que tinha esse ofício, ela ia lá e entalhava no chumbo aquilo que a pessoa precisava. Então, por exemplo, estou numa disputa de terra com o meu vizinho, preciso
De uma mão favorável aí nessa disputa, então fazia-se, por exemplo, essa oferenda para Atena, para Minerva, na verdade. Tá tudo bem? Para Minerva, para ela poder fazer isso, ser favorável à pessoa que estava fazendo aquilo. O problema é que a gente não sabe se combinaram com outro time. Não é mesmo? Não é mesmo? Enfim, mas isso acontecia. E aí, para ter um bom casamento, para garantir bons negócios, para garantir um bom comércio, enfim, existem muitos exemplos de algumas dessas placas que foram recuperadas, junto com algumas pequenas imagens que também eram dadas como oferenda. Enfim, insisto que o cerne físico da coisa não muda, né? A gente sempre precisa de uma coisa física, de um token, que seja uma vela, para poder fazer aquilo ter um foco diferente para nós. E aí essa coisa nossa mesmo, né? Enfim, mas de fato, essa coisa da feitiçaria pegava as pessoas por aí, pelo sofrimento, né? Pelo desespero, pela necessidade. E assim as coisas iam acontecendo e isso foi se seguindo, né? Depois, claro, quando Roma ganhou um tema católico, né? Que a coisa da igreja de fato cresceu, que as coisas mudaram, isso tenha ficado mais marginalizado, ou feito de outras formas, né? Até hoje a gente conhece algumas bruxas italianas que trabalham com um negócio chamado benedicária, que é uma bruxaria feita também no cunho caseiro, mas feito com o nome dos anjos, dos santos, né? Tem muitas preces para a Virgem Maria, para Arcanjo Miguel, preponderantemente. E usa ervas, usa caldeirão, essa coisa toda. Já a bruxaria, eu não sei se vocês conhecem, o ano passado eu dei uma palestra sobre a Estreganona. É um livro de literatura infantil, escrito por um autor americano chamado Tom de Paula, e ele conta a história dessa senhora que morava numa casinha nas montanhas lá na Calábria. Na verdade, se procurar na internet, encontra essa história, tanto em português quanto em inglês. No meu canal do YouTube eu fiz um vídeo sobre ela, então depois, se quiser, eu conto de onde está o canal e aí pode dar uma olhada para conhecer a Estreganona melhor. E o que ela tem a ver, na verdade, o que uma personagem fictícia tem a ver com a bruxaria italiana do jeito que ela é. E aí é muito interessante porque eu acho que esse retrato que ele fez da Estreganona mostra muito do que é a bruxaria apontada pelo professor Carlos Nogueira, né? Dessa coisa dela estar retirada, mas receber sua comunidade para resolver questões. E dificilmente eram questões de disputas ou coisas assim. Eram geralmente questões de saúde, ou então de fazer famílias acontecer. Preciso me casar, não consigo engravidar e coisas assim. E aí é muito interessante porque, de uma forma geral, eu percebo, também posso estar equivocada, mas eu percebo que a bruxaria, tal qual lidamos com ela hoje, né, nessa contemporaneidade, ela é uma grande árvore. Ela tornou-se uma grande árvore e que a gente senta em diferentes galhos, né? Alguns galhos muito maiores do que outros, né? Talvez da bruxaria italiana seja tão grosso quanto o meu braço e o da Wicca tão grosso quanto o meu corpo, talvez, né? E que deles saiam diferentes frutos, mas a seiva que corre dentro dessa árvore é uma seiva de proteção e de cuidado da comunidade, né? Então a bruxaria, ela sempre serviu e ela servirá para manter as pessoas que têm uma mentalidade, um sentimento e uma estada parecida juntas, para poder seguir determinadas crenças que essas pessoas acreditam. E aí, para fazer isso acontecer, para você poder performar um ritual, seja do que for, do pior banimento até uma velinha para o teu ancestral, você tem que estar bem.
a gente tem que garantir uma mínima harmonia dentro da nossa casa, que é a primeira comunidade que a gente está, e obviamente isso daí se estende. E se a gente puder, inclusive, ampliar isso, né? Talvez para os vizinhos que não entendam aquilo que a gente faz, mas para os colegas, para as pessoas que estão próximas da gente, a gente vai estar fazendo o nosso trabalho como bruxas e bruxos de manter essa comunidade saudável, para que a gente também esteja bem para poder fazer as coisas. Porque não adianta, se você não está forte na tua raiz, você não consegue esticar a mão para puxar um outro em necessidade. Não tem jeito, você cai junto. E aí vira aquela lambança até as coisas conseguirem entrar na ordem, né, da natureza de novo, até tênis, catar o negócio, sacudir todo mundo minimamente. Tá bom. Então, é claro, e isso é dado em diversas espiritualidades, isso é dado no tarô, a gente nunca está no auge o tempo todo, né? A roda da fortuna tá ali, pra cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno, e a coisa que não muda é a mudança, né? Então não tem jeito, por melhor que a primavera esteja, vem aí o verão e aí tosta a nossa cabeça um pouco, mas beleza, né? Porque é legal, a gente pode sair, a gente se diverte e tal. Mas aí vem o outono e as coisas secam. E aí vem o inverno e todo mundo se enfurna em algum canto, mas aí as coisas melhoram e assim vai. Porém, não é... E tem gente que se afeta mais por isso, tem gente que se afeta menos, tem gente que às vezes tem um problema imenso dentro de casa, mas tem uma paz de espírito e uma capacidade de lidar com isso muito melhor. Eu acho que isso é muito dado, por exemplo, quando morre alguém na família. Tem gente que entra num estado interno muito conflituoso e não consegue lidar com determinadas coisas. Enquanto, às vezes, uma outra pessoa consegue ficar num estado mais frio para cuidar daquela situação e cuidar daquele que está mais harmônico, para aí sim, dar para frente, desmoronar, porque ninguém é de ferro, né? Chega uma hora que... E tudo bem, porque aí a outra pessoa já vai estar curada, e aí vai estar pronta para poder te levantar. Então, a minha questão toda é que a feitiçaria, ela existe, ela é presente desde sempre, ela obviamente pode ser muito útil para determinadas coisas, porque, por exemplo, vamos supor que você tem um chefe que está lhe atormentando, aí você põe o nome do sujeito no mel. Para quê? Para dar uma suavizada naquilo. Isso é um ato de feitiçaria? É individual, está dentro de casa, é uma coisa de uma necessidade muito pontual. E você faz aquilo, na verdade, não na intenção de sobrepujar o outro, mas de harmonizar uma energia. Só que se você está lançando mão disso, você também precisa se lembrar de duas coisas. Isso não te dá poder sobre o outro. E se você de fato quer fazer o que você está fazendo, significa que você também vai mudar a forma com que você está mexendo com aquilo, com que você está lidando com aquela pessoa, com que você está lidando com aquela energia. Senão não vale nada. É só fazer uma meleca ali e seja. A história toda, né, a coisa toda da magia é uma coisa que eu venho lendo desde que eu comecei a estudar, e talvez na época não fizesse tanto sentido, e à medida que você vai amadurecendo e vai percebendo, e faz muito sentido, né, essa coisa da magia como dobrar ou transformar a realidade, ela só acontece porque a gente se dobra e a gente se transforma, e aí tudo que a gente vê, toda a realidade que a gente vê, está pintada com essa flexibilidade, com essa dobrância que a gente lançou mão, né? É muito curioso isso. Há quem diga que, na verdade, isso aqui é tudo ilusão, não existe, ou já está quebrado, então, ok, fine, né? É tudo casca,
E tudo bem, né? Que a gente é capaz de muito mais coisas. Porém, embora cada um de nós tenha a natureza Buda dentro de si, até a gente aqui se iluminar, convenhamos, vai ser bastante difícil, né? É um caminho difícil. Então, por que não a gente poder lançar a mão desse tipo de coisa, desse tipo de movimento energético, do jeito que a gente acredite? Tem gente que não acende vela, por exemplo. Tem gente que não precisa de altar, tem gente que não faz dentro de casa, tem de tudo, né? Mas se a gente se dobra e se lança de fato essa intenção de mexer, mover, modificar, significa simplesmente que isso é um movimento para o externo do que já está acontecendo aqui. E tem que acontecer. Senão, de novo, insisto, é só fazer meleca na pia, ou no altar, ou onde quer que seja, né? E essas coisas todas, sabe? Um altar muito bonito. A pergunta sempre é, ele é útil? Se ele é útil, eu acho que você tem direito de pintar um negócio de ouro. Agora, se ele não é útil, ele pode estar pintado de ouro. Ele simplesmente é um retrato folclórico de uma decoração, enfim, de uma pretensa. Então, de toda forma, o que eu quero dizer é o seguinte. A feitiçaria, ela é física. Ela tem esses pequenos elementos de precisamos de uma vela, precisamos de uma erva, precisamos de um bonequinho, precisamos de uma representação, precisamos de uma foto, precisamos de papel, precisamos. Fazemos. E ok, porque isso ajuda a gente a focar naquilo. Porém, a questão da bruxaria, que sim usa da feitiçaria, usa do trabalho mágico para fazer determinadas coisas acontecerem, ela vem de uma fonte interna muito maior. Isso daí é uma coisa que, uma vez que a gente se conecta com essa energia e com esses ancestrais que fizeram tudo isso antes da gente, isso vem, se constrói e se acumula, e aí a gente é capaz de botar isso para fora num determinado modelo daquilo que a gente acredita, né? Então, a coisa da bruxaria é uma coisa muito grande, ela é muito, muito maior do que simplesmente a gente dizer que é ou dizer que faz, né? No fundo, a gente não precisa de nada. Porém, não precisar das coisas não significa que a gente não precise começar com a informação para transformá-la, para construir conhecimento, para viver com sabedoria. E isso é a grande coisa. Se a gente simplesmente for lá e lançar mão de um feitiço toda vez que alguma coisa acontecer, de fato, pode ser sim que a gente tenha resultados, uma vez que você está investindo uma energia naquilo. Porém, a gente não está se dobrando e se moldando a uma coisa maior, a uma convivência maior com a nossa comunidade. E aí é a questão de como a espiritualidade, ou do entendimento de espiritualidade, ou de religião, ou de caminho, de filosofia, aí não importa, como é que isso entra para dar de fato esse suporte para a gente seguir o nosso caminho. Então, por fim, eu até queria tentar dar uma brida, fazer um fórumzinho só para terminar então. O que eu acredito é que nós precisamos estar no mundo de uma forma menos áspera. É bastante difícil, né? Porém, eu acho que à medida com que a gente facilita a chegada das pessoas, ou que a gente simplesmente permite que as arestas se batam para formarem curvas, né, e não quinas, eu acho que a gente já ganha muito, e assim talvez as pessoas se aproximem. A gente vive numa bolha, e nem que a nossa bolha seja a nossa comunidade mesmo, sabe? O nosso grupo querido de pessoas, porque isso vai acabar se batendo contra outras bolhas e contra outras pessoas que vão fazer coisas que talvez eu não goste, que eu talvez não concorde, que talvez me irrite. Mas fulano não pensa falar desse jeito.
daí é o inferno. Isso daí é o inferno na Terra, sabe? Não precisa. Então, claro, a gente pode simplesmente deixar isso passar, ou talvez, dependendo do que estiver acontecendo, tomar uma atitude de falar: o que é? O que está acontecendo? Né? Hoje, o nosso mundo tem uma facilidade enorme, que é o Facebook. E ele tem um problema enorme, que é o mesmo, né? Porque você pode postar uma foto linda de um altar que você fez, e foi um negócio super bacana, e aí... mas a gente já se viu o altar no chão. Como assim vai oferecer não sei o que para não sei o que? E às vezes o negócio não está nem comentado no teu negócio. É a lei para além dos bastidores. Honestamente, eu acho duas coisas. Primeiro, que é seu direito se publicar ou não. E às vezes, de fato, aquilo que eu tinha falado no começo, às vezes a gente está tão tomado por aquilo que você quer compartilhar, para ver se essa energia vai e consegue até trazer alguém mais para perto, para essas coisas fluírem de uma forma melhor. Mas a segunda coisa aqui, a forma com que a gente trata as pessoas é o nosso karma. A forma com que as pessoas recebem isso é o karma delas, né? Então, eu acho que sim, o Dalai Lama está certo. A grande coisa é a gentileza, sim. E sempre tem espaço para gentileza. Tudo bem, eu entendi que é mais difícil, tem pessoas que a gente considera que são muito mais difíceis de se aproximar. E talvez seja até a nossa... olha, não dá, com você agora eu não consigo. Não significa... Você passa, não significa que a hora que a pessoa passar, você vai fazer assim. Vai botar o pezão e... dá vontade... Mas aí, vamos lá, karma vai dizer, eu vi. Enfim. Então, eu acho que é muito isso. Até a gente poder, de fato, se constituir como pessoas que são capazes de lidar com essa gentileza. E até para coisas do tipo, imagina, esse negócio não existe. Onde já se viu? E não sei o quê. Isso daí... tem um professor de meditação, ele é maravilhoso, o Joseph Goldstein. Ele fala que a raiva... ele é uma espada muito afiada, mas com mel na ponta. Porque a gente às vezes vê assim, como assim tá falando mal do meu Palmeiras? Por exemplo. E aí você entra no embate com a pessoa, e de repente a pessoa, você vai ver, a pessoa tem toda a razão, mas aí você não quer dar um braço a torcer. E você fica preso em toda aquela situação. E eu sei que isso é muito comum, isso já era muito comum. Desde quando ainda não existia Facebook, não existia nada disso. Gente para falar mal dos outros tem aos milhares. Se a gente não prestar atenção no que a gente está fazendo, a gente está pensando mal de alguém agora. Então é muito importante a gente ter atenção para isso, porque à medida com que a gente consegue ter atenção a isso e de fato exercer uma estada nessa terra mais gentil, a gente quebra essas barreiras. E talvez nessas a gente consiga chegar a pessoas que a gente nunca imaginava poder chegar antes e trocar uma informação e construir um novo conhecimento e participar de uma nova prática e fazer uma coisa nova e perceber algo que a gente nunca tinha visto antes. Então, por fim, o que eu quero dizer é, se existir necessidade de lançar a mão da feitiçaria e você souber o que você está fazendo, por favor, faça. Mas faça de fato com a flexibilidade, com a intenção de dobrar-se a essa realidade que você quer mudar. Lembrando que a magia é a capacidade de mudar essa realidade. Se você está dentro, persegue uma espiritualidade da terra, de fato, espalhe-se como raízes de árvores ou como as folhas numa árvore, espalhe-se, porque você vai ter muito mais chance de encontrar com os outros, vai ter esbarrão. Porém, uma outra coisa na natureza que nos ensina é a água. O quanto a gente não pode levar, lidar e limpar. Certo?
é basicamente isso, gente, que eu queria falar. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, estamos nas questões. Não questões? Gente, que medo. De duas uma, né? Ou foi claro pra caramba, ou ninguém entendeu nada. Tipo, sai fulano. Enfim. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Então tá bom, gente. Então olha só. Referências. Esse livro, ele foi do professor Carlos Nogueira, que eu estava mencionando no começo da palestra, ele foi editado pela Edusc há alguns anos. Eu não sei se ele ainda tem em livraria. Talvez, se a gente for em algumas livrarias mais acadêmicas, por exemplo, que nem a do Mackenzie, a Companhia do Livro lá do Mackenzie, ou instituições dessa natureza, ele seja encontrado certamente na estante virtual. Ele pode ser encontrado, e ele faz um panorama histórico e científico muito interessante da bruxaria e como que ela se construiu e se desconstruiu. Até teve um ano que o mesmo professor ele escreveu um artigo para a revista Planeta falando que o paganismo tinha acabado. Isso foi, sei lá, 92, e parecia que o mundo ia cair no meio da comunidade aquele ano, mas foi muito interessante, e eu concordo com o que ele diz, né? Porque a coisa foi sobrepujada e precisou escapar por outras formas, e de fato escapou, tanto que, como aconteceu aqui, as religiões de matiz africana acabaram sendo muito tomadas e acabaram escapando, por exemplo, pela Umbanda, por exemplo, é um dos jeitos. Mas de fato isso aconteceu e não tem como negar. Então é interessante, é provocador. Se a gente ainda tem uma visão da bruxaria muito romântica, né? Muito, grande mãe, não sei o que, ele é bem provocador, porque ele sai da estante do esotérico e vai para a estante do histórico, e não tem jeito, vale muito a pena, porque isso foi estudado, isso foi documentado, isso foi lido, isso é feito por uma pessoa que talvez não tenha uma paixão como a gente tem, mas traz pra gente informações e traz subsídios, inclusive pra gente não cair numas de, sabe o que é? Minha bisavó era de uma tradição, uns 1500 anos de bruxaria lá em Portugal e não sei o que, não sei o que. Gente, pra contar lorota, é o que não falta. E se você tem esse tipo de conhecimento, você tem esse tipo de embasamento, você não cai. Mesmo no pior desespero que às vezes a gente se encontre, que faz com que a gente faça coisas que talvez se arrependa, ou vá procurar pessoas que talvez sejam questionáveis, mas enfim. Então é um livro que vale a pena. Bruxaria e História, ou História da Bruxaria, do professor Carlos Nogueira. Muito interessante. E se alguém se interessar em ver o vídeo da Strega Nona, que está no meu canal, tem mais alguns vídeos sobre bruxaria italiana lá, vários sobre tarô. É no YouTube, lá no YouTube só botar no search Pietra Luna, e aí vai estar na minha cara para vocês. Se não é www.youtube.com.br/Pietra Luna, tudo junto. E aí tem uma página no Facebook também, facebook.com/Pietra Luna Channel, que é CHANNEL. Enfim. E tem eu lá no Facebook, pode mandar oi pra eu. A gente gosta de um oi de carente pra caramba. A gente super curte, a gente super conversa. Às vezes a gente não conversa durante a semana, porque tem as crianças, se deixar as crianças se mordem, é difícil. Mas a gente sempre dá um jeito, a gente sempre conversa. O que puder orienta, ajuda, auxilia, enfim. E é isso, gente. Muito obrigada do tempo de vocês, da atenção, e até mais.